Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em trombose pulmonar ou trombo no pulmão? Sabia que essa doença é ainda mais grave do que o infarto, com uma mortalidade maior, podendo ser até 2 vezes mais letal que o próprio infarto agudo do miocárdio. Mas por que essa doença é tão perigosa? Por que ela pode ser tão agressiva e levar à morte tão rapidamente? Eu vou explicar isso para vocês com detalhes, então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vamos falar hoje sobre uma das doenças cardiovasculares mais graves, com maior mortalidade. Você já deve ter ouvido falar, né? É o famoso TEP, o tromboembolismo pulmonar. Sabia que o tromboembolismo pulmonar ele mata aproximadamente 13% dos acometidos e que a mortalidade pode chegar em até 70% em casos de TEP maciço? Para você ter uma ideia, são mais ou menos 100 mil mortes por ano só nos Estados Unidos, por exemplo. Mas por que o TEP mata tanto? Por que o risco do paciente vir a óbito em caso de TEP ele é tão alto? Vou explicar isso para você. Bom, nosso sangue das pernas, ele já pobre em oxigênio, sobe pelas veias, chega a veia cava inferior e no átrio direito. No átrio direito, o sangue passa pela válvula tricúspide e chega no ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue passa, ainda pobre em oxigênio, pela válvula pulmonar, chega finalmente pelas artérias pulmonares até os pulmões, onde ocorre ali a troca gasosa, saindo gás carbônico e entrando oxigênio ali pelos nossos alvéolos. O sangue, então, agora rico em oxigênio, ele vai para o lado esquerdo do coração, saindo pela aorta, irrigando todo o nosso corpo novamente, nutrindo ali o nosso corpo de oxigênio. O que ocorre, então, na TEP, no tromboembolismo pulmonar? Na maioria dos casos, forma-se um coágulo em alguma veia das nossas pernas, por algum motivo, Por algum motivo, ali, sua coagulação está alterada e você não foi mais capaz de evitar essa formação do coágulo. Esse coágulo, então, que forma na perna, ela pode se desprender da tua veia, caminhar até a artéria pulmonar. Quando isso acontece, o êmbolo que entupiu ali a tua artéria pulmonar, agora ela prejudica a troca gasosa de oxigênio ali pelos seus alvéolos. Olha só que tragédia. Agora seu sangue ele já não é mais capaz de recarregar de oxigênio e nutrir todas as suas células. Sabemos então que dependendo do tamanho e dependendo da localização do trombo, os sintomas eles podem aparecer muito rapidamente. E quais são os principais sintomas de uma TEP, de um tromboembolismo pulmonar? Os sintomas podem ser desde um cansaço, uma falta de ar no esforço, e em casos mais graves, evoluir até para dispneia franca, tosse até com sangue, tontura, desmaio e até morte. Essa doença é tão grave que, em muitos casos, o paciente ele morre mesmo antes de dar entrada no hospital. É muito súbito. Por isso que o diagnóstico precoce é importantíssimo para nós que trabalhamos com emergência fazermos ali com rapidez e sabedoria e conseguir instituir o tratamento quanto antes. A cada minuto que o trombo está lá e não se desobstrui, a chance do paciente evoluir mal aumenta rapidamente e leva à chance de morte. Mas como é que se faz o diagnóstico de TEP? Você sabe? Você conhece alguém que já teve TEP? Ele sobreviveu? Deixa aqui nos comentários. E você já está inscrito no canal, pessoal? Se você não tiver inscrito, você se inscreve aí no canal. Olha aí mais um vídeo que pode estar salvando a vida de alguém. Não esquece também de sempre compartilhar o meu conteúdo, tá? Mas vamos lá? Como é que se faz o diagnóstico? Existem alguns exames que a gente solicita para fazer o diagnóstico. Um deles é o próprio ultrassom venoso ali das pernas, dos membros inferiores. Existem casos em que a suspeita ali de formação de trombo nas pernas e o paciente ali já está com a clínica de TEP. Então a gente faz o ultrassom das pernas e se identificando trombo ali na perna, a gente já pode fechar o diagnóstico de TEP, Afinal, provavelmente esse trombo, então, ele saiu da perna, subiu até os pulmões e está dando essa clínica. Além disso, o tratamento inicial, seja do trombo da perna, seja no trombo do pulmão, vai ser o mesmo, vai ser o uso de anticoagulante.
Então vamos lá, um simples ultrassom de membros inferiores já pode ajudar a gente. Um exame muito bom para se excluir TEP, né, uma situação de emergência, é um exame de sangue que chama dímero D, que é um produto da degradação da fibrina. Quando o valor está normal, a gente já pode descartar TEP. Quando ele vem alterado, mostra que o paciente pode estar com TEP e a gente deve continuar a investigação. As técnicas de diagnóstico para TEP eles estão cada vez evoluindo mais. Hoje o exame mais utilizado é a angiotomografia pulmonar, né, que é um exame de altíssima sensibilidade e especificidade, que é então o exame preferido na grande maioria dos casos, quando a gente quer confirmar a doença. Tem ainda outros exames, como a cintilografia pulmonar e o próprio cateterismo pulmonar. Então, para cada situação, para cada clínica do paciente, existem os melhores exames, né, para aquele paciente específico. Cada caso é um caso. A maioria dos hospitais até tem um fluxograma que o médico ali já deve seguir para não cometer equívocos em suspeita de TEP. Então, na maioria dos hospitais, ele já monta esse fluxograma aí, porque TEP a gente tem que agir rapidamente, tá? Então, você fica tranquilo que o teu médico já vai saber o que fazer. Mas quais são os fatores de risco para o trombo no pulmão? O que pode levar a pessoa a ter esse infarto pulmonar? Você sabe? Então, eu vou te falar os principais. Primeiro fator de risco, o tabagismo. A gente sabe de todos os males do cigarro, aumento de chance de infarto, câncer, doenças pulmonares crônicas. A fumaça do cigarro, ele cria ali um ambiente pró-inflamatório, aumentando a chance de formação de trombo e, por fim, ali de êmbolos no pulmão. Então, se você fuma, já fica esperto, tá? Segundo, imobilização ou cirurgia nas últimas 4 semanas. Então, você quebrou o fêmur, a perna, está imobilizado, sem a possibilidade de andar. Fica de olho. Se começar a ter sintomas aí como falta de ar, cansaço, tosse, já avisa logo o teu médico, tá? Então, a imobilização é um grande fator de risco. Outro fator de risco são viagens longas, aquelas que duram mais de 5 horas de avião, por exemplo. Também pode facilitar a formação de trombo nas pernas, tá? Então, nas viagens mais longas, tenta se levantar e dar uma caminhadinha ali no corredor a cada 2 horas, tá bom? Outro fator de risco é a obesidade. Sabemos que os obesos também têm essa maior propensão para a formação de trombo e alteração na coagulação sanguínea. Outro fator de risco é o câncer. O paciente com câncer também eles têm mais chance de ter TEP, né? Porque esses pacientes com câncer liberam mais fatores inflamatórios que desencadeiam formação de trombo, sendo o risco, então, bem mais elevado nesse tipo de paciente. Mas e agora? Né? O que você vai fazer para que você não tenha infarto pulmonar? Tem como a gente prevenir essa doença que é tão fatal? Tem sim, pessoal, e não tem segredo. Sabe tudo isso que eu disse antes? É só você evitar. Então se exercite diariamente para manter ali o teu peso adequado. Se movimentar também ajuda na circulação do sangue pelo teu corpo e evita a formação de trombo. Se alimentar bem. Você sabe que eu tenho um vídeo falando dos anti-inflamatórios naturais, depois eu vou deixar aqui no card. Em caso de cirurgia, tenta aí na medida do possível fazer mobilização precoce ali do membro que foi operado. É claro, isso sempre com a ajuda ali do seu fisioterapeuta. Se você fuma, não precisa nem falar o que você tem que fazer, né? Ah, doutor, e câncer? Câncer não dá para evitar. Bom, não dá para evitar, é verdade por partes. Existem sim alguns tipos de câncer que ocorrem por azar, por mutação celular que não depende da gente. Mas a grande maioria dos cânceres, eles podem ser evitados com hábitos saudáveis de vida. Então, reprogramar o teu estilo de vida para esse ano vai te ajudar a evitar, além da TEP, muitas outras doenças. Ah, já estava esquecendo da Covid, né, pessoal? Essa doença aí aumentou muito o número de casos de tromboembolismo pulmonar, porque a infecção do Covid ela gera também um estado pró-inflamatório e pró-trombótico terrível, principalmente naqueles pacientes que ficaram mais graves, que precisavam de internação, de oxigênio, de UTI, né? Vamos torcer, pelo amor de Deus, que esse ano essa doença ela deu uma trégua para a gente, né? Além de rezar, a gente também tem que fazer a nossa parte. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou tentar responder vocês, tá? Muitas vezes eu não respondo todas as perguntas, mas eu sempre leio todos os comentários.
Me ajuda muito os comentários, né, que vocês me deixam para eu poder elaborar os próximos vídeos, tá? Estamos fazendo também atendimento em telemedicina para todo o Brasil, ok? Então, se você tiver interesse em agendar uma consulta comigo, ou uma consulta com a doutora Patriciano, que é ginecologista, eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder agendar a tua consulta. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.